Caminhoneiro entrega caixão enigmático e revela um segredo chocante que mudará tudo. Marcos sempre foi um caminhoneiro solitário. As longas estradas eram sua única companhia, com o som do motor ecoando na solidão. Mas nada o preparou para a missão daquela noite: entregar um caixão em uma cidade pequena e isolada chamada Vila Sombria. A história que ele ouviu sobre aquele lugar parecia saída de um filme de terror. Se não fosse pelo pagamento, talvez ele tivesse desviado o caminho, mas a curiosidade o impeliu. Ao chegar à cidade, uma neblina espessa envolvia as ruas. As luzes fraquejavam, quase se apagando, e os moradores se reuniam nas calçadas, lançando olhares desconfiados para ele e sua carga. Os murmúrios subiam como fumaça, e o ar era denso como se carregasse segredos antigos. O que está nesse caixão? Pensou Marcos, com um nó na garganta, enquanto sentia as pressões dos olhares sobre sua pele. Ele tentou despistar a inquietação e, ao abrir o baú de seu caminhão, viu-o. Marcos franziu o senho. O clima era pesado e ele sentiu um frio na espinha. Decidido a investigar, ele começou a fazer perguntas. A primeira parada foi na mercearia local. As prateleiras eram sombrias e cheias de sombras. Uma mulher com cicatrizes no rosto o atendeu. Mas ao mencionar o caixão, seu olhar perdeu a vida. "Você não deve cavar onde não deveria", sussurrou, antes de se afastar rapidamente. As palavras a fizeram sentir como se o chão tremesse sob seus pés. Seus instintos disseram para parar, mas sua curiosidade crescia. Na taverna, o clima era igualmente pesado. Ele encostou-se ao bar, tentando ouvir as conversas, até que um homem começou a falar alto. Diziam que o caixão pertencia a alguém que tinha causado um escândalo décadas atrás, ligando vidas a mortes inexplicáveis. Cada frase deixava Marcos mais envolvido. Essas coisas não morrem, pensou. Elas ficam entulhadas sob a superfície, prontas para retornar. Conforme passava o tempo e ele reunia mais informações, começou a entrelaçar seu próprio passado ao da cidade. Segredos familiares e traições vieram à tona, revelando que sua própria história estava entrelaçada com a daquela maldição. De repente, ele se viu não apenas como um entregador, mas como um protagonista em uma luta oculta. Quando decidiu confrontar o político local, uma figura imponente com um passado obscuro, a tensão cresceu. "Silencie-se, ou pagará o preço", disse o homem, e o olhar de Marcos se endureceu. Ele percebeu que havia algo mais em jogo do que ele imaginava. E no fundo dele, algo começou a arder. O caixão não era apenas um corpo, parecia carregar uma chance de redenção. Mas o que exatamente estava ali dentro? A cada passo, o peso da verdade crescia, tornando-se quase insuportável. E no momento em que ele estava prestes a fazer uma escolha perigosa, uma revelação chocante cristalizou na mente. O caixão era um símbolo de algo que poucos tinham coragem de encarar. E como continuar essa jornada sem saber o que realmente havia ocorrido? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a revelação começou a surgir na mente de Marcos, um frio intenso envolveu seu corpo. Ele não apenas sentia a pressão do caixão, mas também a pesada história que o acompanhava e prometia desmoronar tudo ao seu redor. "O que realmente está acontecendo aqui?", murmurou para si mesmo. A cidade parecia pulsar com uma energia estranha, quase como se estivesse esperando algo. Antes que pudesse refletir mais, um grito cortou o ar, como um trovão em um dia ensolarado. Marcos se virou, os olhos arregalados. O homem que havia ameaçado antes, o político poderoso, agora estava no meio da rua, sua expressão distorcida em horror. As pessoas ao seu redor recuaram,
e o som da respiração rápida e nervosa tomava conta do ambiente. Ele voltou! Gritou o político, os olhos arregalados como se visse um fantasma. Alguém na multidão murmurou. Ninguém sobreviveu. O sussurro se espalhou, arrastando a tensão com ele. Marcos ficou paralisado. O que ele não sabia era que aquele caixão guardava muito mais do que um segredo. Era um portal para algo que todos ali temiam. Você não deveria estar aqui, o homem gritou para Marcos, apontando um dedo trêmulo. Você não sabe o que você trouxe de volta. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. O caminhoneiro sentiu seu coração acelerar, cada batida mais forte que a anterior. Enquanto o pânico tomava conta da cidade, uma sombra surgiu na borda da neblina. Marcos virou-se para olhar e sentiu o ar escapar dos seus pulmões. Era uma figura alta, envolta em um manto negro, e à medida que se aproximava, o silêncio se aprofundou. Até os sussurros cessaram, e a cidade parecia prender a respiração. Você trouxe o caixão? Disse a figura com uma voz que ecoava como um trovão distante. E agora deve enfrentá-lo. O homem de manto estendeu a mão, e todos os olhos seguiram o seu gesto. Para a surpresa de todos, um estranho brilho começou a emanar do caixão. Marcos ficou paralisado, cada fibra do seu ser implorando para ele correr, mas a curiosidade era mais forte. De repente o caixão começou a tremer, e uma batida ressoou. Algo estava se movendo dentro. A cidade inteira parecia em choque, e o medo tomou conta do rosto de todos. Marcos olhou para o político e percebeu que a expressão de pavor havia se transformado em uma mistura de raiva e desespero. Você não deveria ter deixado isso acontecer, ele bradou, e naquele instante, um novo entendimento começou a tomar forma na mente de Marcos. Aquela não era apenas uma entrega qualquer. Era a cura para uma maldição que assombrava a cidade. Cada olhar que encontrava restituía memórias profundas, traumas e histórias não contadas que permeavam a vida daquela comunidade. O caixão se abriu lentamente, e uma luz ofuscante explodiu, como uma nova esperança. Uma sombra humana começou a se formar no interior, e as vozes na multidão se tornaram um rugido de pavor. Marcos, agora envolvido naquela cena surreal, sentia como se as paredes da cidade fossem altas demais para escapar. E na confusão, uma verdade devastadora atingiu-o com a força de um raio. O que estava diante dele não era apenas um corpo, mas a própria chave para a redenção ou a condenação de todos. Você precisa decidir, Marcos, ecoou a voz do homem de manto. Ele sabia que a escolha que faria afetaria a vida de todos na cidade. E nesse momento, a urgência intensificou-se, um nó na garganta, enquanto se preparava para um ato que mudaria o rumo de sua vida e de vila. Marcos estava paralisado, o coração batendo acelerado. O que estava prestes a acontecer seria algo que ele nunca poderia ter imaginado. A figura encapuzada à sua frente, com uma presença tão opressiva, parecia atraída pela energia que emanava do caixão. A luz que brotava lá de dentro intensificava-se, quase como se quisesse contar uma história há muito esquecida. Então, os murmúrios começaram a surgir na multidão. É ele, alguém disse com voz trêmula. Marcos virou-se, buscando a origem da fala. O político, que estava quase em choque, não conseguiu formular palavras. Apenas olhava fixamente para a figura envolta em sombras. Sua expressão de terror crescente fez Marcos sentir um frio na espinha. Ele voltou para nos punir, gritou uma mulher da multidão. O pânico evidente em suas palavras, enquanto pessoas começavam a retroceder, como se uma onda de medo as empurrasse para longe do insólito. Mas em meio ao caos, um grito familiar ecoou no ar. Algo que paralisou Marcos em um E. Marcos, não! Você não entende! Era Carla, sua irmã mais velha, a única pessoa que sempre se importou com ele, que o tinha alertado sobre o que estava acontecendo ali. Ele a viu emergir das sombras, o rosto desfigurado de angústia. Você não deve abrir o caixão!
Você não sabe o que realmente está ali. Sua voz ecoou como um grito de desespero, atravessando as nuvens de tensão. Mas para Marcos, tudo parecia um borrão de confusão e medo. Calma, Carla. O que está acontecendo? O que você sabe? Ele a encarou, a angústia refletida em seu olhar. Mas antes que ela pudesse responder, a figura de manto avançou, seus olhos brilhando sob aquele capuz, e apontou para o caixão. Tudo o que foi enterrado aqui voltou para se vingar. E você trouxera a chave, seu tolo. A voz reverberou, cortando o ar. Nestes segundos, enquanto o caixão tremia com o pulsar de uma vida contida, uma nova visão se formou na mente de Marcos. O rosto de sua irmã tornava-se uma máscara de dor. Marcos, você é parte do que aconteceu aqui, ela grunhiu, os olhos marejados. Você é um deles. Ele não compreendia. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas não da maneira que esperava. Um passado emaranhado entre eles. A maldição não era apenas da cidade, era parte de sua própria história familiar. Marcos sentia o estômago revirar. Não, isso não é verdade. Sua voz estava embargada, mas as palavras de Carla vieram como dagas. Você sabe que é. Estamos ligados à maldição, e aquele caixão é a raiz do nosso sofrimento. E a cada frase dela, a dor se intensificava, como se cada revelação o atingisse como um soco no estômago. Antes que ele pudesse processar, o caixão se abriu com um estalo ensurdecedor. A luz ofuscante explodiu, envolvendo todos ao redor, e por um breve momento, Marcos viu a sombra se formar. Não era apenas uma entidade alienígena, mas um reflexo de sua própria história, de suas escolhas. A figura pairou ali, revelando-se, e todos na cidade prenderam a respiração, os olhos arregalados. Era um eco do passado, uma recordação que por anos esteve escondida. E então uma palavra se insinuou nos corações de todos: traição. Marcos sentiu uma onda de culpa e medo. O que mais ele não sabia? O que você vai fazer, Marcos? A voz do homem de manto cortou o silêncio, implacável. Você tem o poder de destruir ou salvar. Faça a sua escolha. E a cidade toda ficou em suspense. Uma revelação devastadora pairava no ar, ligada ao presente e ao futuro, entrelaçada nas vidas de todos. Ele respirou fundo, a insuportável urgência do momento apertando seu peito. A verdade estava diante dele, um labirinto de memórias que poderia destruir tudo o que conhecia. E enquanto olhava para sua irmã, percebendo os laços que os uniam, a pergunta se transformou em um grito silencioso. O que ele realmente era e o que estava disposto a perder para entender? Marcos estava paralisado, o coração batendo acelerado. O que estava prestes a acontecer seria algo que ele nunca poderia ter imaginado. A figura encapuzada à sua frente, com uma presença tão opressiva, parecia atraída pela energia que emanava do caixão. A luz que brotava lá de dentro intensificava-se, quase como se quisesse contar uma história há muito esquecida. Então, os murmúrios começaram a surgir na multidão. É ele, alguém disse com voz trêmula. Marcos virou-se, buscando a origem da fala. O político, que estava quase em choque, não conseguiu formular palavras. Apenas olhava fixamente para a figura envolta em sombras. Sua expressão de terror crescente fez Marcos sentir um frio na espinha. Ele voltou para nos punir, gritou uma mulher da multidão, o pânico evidente em suas palavras enquanto as pessoas começaram a retroceder, como se uma onda de medo as empurrasse para longe do insólito. Mas em meio ao caos, um grito familiar ecoou no ar. Algo que paralisou Marcos em um estado de atrofiada percepção. Marcos, não! Você não entende! Era Carla, sua irmã mais velha, a única pessoa que sempre se importou com ele, que o tinha alertado sobre o que estava acontecendo ali. Ele a viu emergir das sombras, o rosto desfigurado de angústia. Você não deve abrir o caixão, você não sabe o que realmente está ali. Sua voz ecoou como um grito de desespero, atravessando as nuvens de tensão. Mas para Marcos,
Tudo parecia um borrão de confusão e medo. Calma, Carla. O que está acontecendo? O que você sabe? Ele a encarou, a angústia refletida em seu olhar. Mas antes que ela pudesse responder, a figura de manto avançou, seus olhos brilhando sob aquele capuz, e apontou para o caixão. Tudo que foi enterrado aqui voltou para se vingar, e você trouxera a chave, seu tolo. A voz reverberou, cortando o ar. Nestes segundos, enquanto o caixão tremia com o pulsar de uma vida contida, uma nova visão se formou na mente de Marcos. O rosto de sua irmã tornava-se uma máscara de dor. Marcos, você é parte do que aconteceu aqui. Ela grunhiu, os olhos marejados. Você é um deles. Ele não compreendia. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas não da maneira que esperava. Um passado emaranhado entre eles. A maldição não era apenas da cidade, era parte de sua própria história familiar. Marcos sentiu o estômago revirar. Não, isso não é verdade. Sua voz estava embargada. Mas as palavras de Carla vieram como dagas. Você sabe que é. Estamos ligados à maldição. E aquele caixão é a raiz do nosso sofrimento. E a cada frase dela, a dor se intensificava, como se cada revelação o atingisse como um soco no estômago. Antes que ele pudesse processar, o caixão se abriu com um estalo ensurdecedor. A luz ofuscante explodiu, envolvendo todos ao redor, e por um breve momento, Marcos viu a sombra se formar. Não era apenas uma entidade alienígena, mas um reflexo de sua própria história, de suas escolhas. A figura pairou ali, revelando-se, e todos na cidade prenderam a respiração, os olhos arregalados. Era uma mulher alta, com os cabelos desgrenhados e olhos que pareciam brilhar com fogo interno. Uma raiva contida emanava dela. Ao olhá-la melhor, Marcos sentiu seu coração parar. Era Beatriz, sua mãe, uma mulher que ele acreditou estar morta há anos. Você me traiu, ela gritou, a voz ecoando como um trovão. Marcos ficou em estado de choque. Todos os olhares se voltaram para ele, e os murmúrios na multidão se intensificaram. Como isso é possível? Ele sussurrou atônito. Beatriz avançou com determinação. Você não tem ideia do que me fez, e agora você deve pagar. O pânico na multidão explodiu. Carla estava em lágrimas, enquanto a tensão crescia como uma tempestade prestes a se desdobrar. Marcos sentiu uma onda de emoções, dor, culpa e um pavor esmagador. O que estava acontecendo? Por que sua mãe estava de volta? E o que ela queria dele? Você não é apenas o entregador, Marcos. Você é parte do ciclo de dor que aqui existe. Beatriz continuava, seus olhos ardendo com uma fúria antiga. E naquele momento, Marcos percebeu que suas ações haviam desencadeado algo muito maior do que ele imaginava. Ele olhou para Carla, aflita. Eu não sabia. E em um instante, tudo fez sentido. A conexão que ele sentia, a dor que ambos carregavam, não era apenas por causa do caixão, mas por todas as verdades ocultas de sua própria família. Marcos, você tem que parar isso! Carla gritou, mas era tarde demais. A luz do caixão piscou violentamente, e uma nova verdade começou a emergir. As lembranças que ele julgava enterradas estavam voltando, e cada uma delas era uma lâmina afiada. O passado tinha voltado com força, e ele sentiu que a escolha que teria que fazer seria mais difícil do que qualquer uma que já enfrentou. Você precisa decidir, Marcos. A voz do homem de manto cortou o silêncio implacável. Você pode voltar a viver a vida que tinha, ou enfrentará a verdade que todos temem. E a cidade toda ficou em suspense. Uma revelação devastadora pairava no ar, ligada ao pré. Ele respirou fundo, a insuportável urgência do momento apertando seu peito. O que ele realmente era, e o que estava disposto a perder para entender. Marcos estava paralisado, o coração batendo acelerado. O que estava prestes a acontecer seria algo que ele nunca poderia ter imaginado. A figura encapuzada à sua frente, com uma presença tão opressiva, parecia atraída pela energia que emanava do caixão. A luz que brotava lá de dentro intensificava-se.
quase como se quisesse contar uma história há muito esquecida. Então, os murmúrios começaram a surgir na multidão. É ele, alguém disse com voz trêmula. Marcos virou-se, buscando a origem da fala. O político, que estava quase em choque, não conseguiu formular palavras, apenas olhava fixamente para a figura envolta em sombras. Sua expressão de terror crescente fez Marcos sentir um frio na espinha. Ele voltou para nos punir. "Guata!" gritou uma mulher da multidão. O pânico evidente em suas palavras, enquanto as pessoas começaram a retroceder, como se uma onda de medo as empurrasse para longe do insólito. Mas em meio ao caos, um grito familiar ecoou no ar, algo que paralisou Marcos em um estado de atrofiada percepção. "Marcos, não! Você não entende!" Era Carla, sua irmã mais velha, a única pessoa que sempre se importou com ele, que o tinha alertado sobre o que estava acontecendo ali. Ele a viu emergir das sombras, o rosto desfigurado de angústia. "Você não deve abrir o caixão. Você não sabe o que realmente está ali." Sua voz ecoou como um grito de desespero, atravessando as nuvens de tensão. Mas para Marcos, tudo parecia um borrão de confusão e medo. "Calma, Carla. O que está acontecendo? O que você sabe?" Ele a encarou, a angústia refletida em seu olhar. Mas antes que ela pudesse responder, a figura de manto avançou, seus olhos brilhando sob aquele capuz, e apontou para o caixão. "Tudo o que foi enterrado aqui voltou para se vingar. E você trouxera a chave, seu tolo." A voz reverberou, cortando o ar. Nestes segundos, enquanto o caixão tremia com o pulsar de uma vida contida, uma nova visão se formou na mente de Marcos. O rosto de sua irmã tornava-se uma máscara de dor. "Marcos, você é parte do que aconteceu aqui." Ela grunhiu, os olhos marejados. "Você é um deles." Ele não compreendia. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas não da maneira que esperava. Um passado emaranhado entre eles. A maldição não era apenas da cidade, era parte de sua própria história familiar. Marcos sentiu o estômago revirar. "Não, isso não é verdade." Sua voz estava embargada, mas as palavras de Carla vieram como dagas. "Você sabe que é. Estamos ligados à maldição, e aquele caixão é a raiz do nosso sofrimento." E a cada frase dela, a dor se intensificava, como se cada revelação o atingisse como um soco no estômago. Antes que ele pudesse processar, o caixão se abriu com um estalo ensurdecedor. A luz ofuscante explodiu, envolvendo todos ao redor, e por um breve momento, Marcos viu a sombra se formar. Não era apenas uma entidade alienígena, mas um reflexo de sua própria história, de suas escolhas. A figura pairou ali, revelando-se, e todos na cidade prenderam a respiração, os olhos arregalados. Era uma mulher alta, com os cabelos desgrenhados e olhos que pareciam brilhar com um fogo interno. Uma raiva contida emanava dela. Ao olhá-la melhor, Marcos sentiu seu coração parar. Era Beatriz, sua mãe, uma mulher que ele acreditou estar morta há anos. "Você me traiu!" ela gritou, a voz ecoando como um trovão. Marcos ficou em estado de choque. Todos os olhares se voltaram para ele e os murmúrios na multidão se intensificaram. "Como isso é possível?" ele sussurrou, atônito. Beatriz avançou com determinação. "Você não tem ideia do que me fez, e agora você deve pagar." O pânico na multidão explodiu. Carla estava em lágrimas, enquanto a tensão crescia como uma tempestade prestes a se desdobrar. Marcos sentiu uma onda de emoções, dor, culpa e um pavor esmagador. O que estava acontecendo? Por que sua mãe estava de volta? E o que ela queria dele? "Você não é apenas o entregador, Marcos. Você é parte do ciclo de dor que aqui existe." Beatriz continuava, seus olhos ardendo com uma fúria antiga. E naquele momento, Marcos percebeu que suas ações haviam desencadeado algo muito maior do que ele imaginava. Mas a reviravolta não parou por aí. Quando Beatriz ergueu uma mão, o caixão começou a vibrar intensamente. Algo estava prestes a surgir de lá. "Você está destinado a tomar o lugar dela."
A voz da mãe soou como um eco de alguma profecia antiga. As palavras reverberaram na cabeça de Marcos, que se sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Ou você aceita esse fardo e leva sua mãe consigo, ou a dor e a maldição continuarão eternamente. O seu destino está traçado. Marcos sentiu o frio do pesadelo subindo pelas suas pernas. Seus olhos encontraram os de Carla, que agora parecia tão distante, tão diferente. O que mais ela não havia lhe contado? Seria verdade que ele também carregava essa maldição? Antes que pudesse responder, um brilho intenso emergiu do caixão, e uma gargalhada ecoou na noite, tão familiar e sinistra. E enquanto a escuridão engolia a cidade, a única certeza que restou foi que a verdade estava prestes a ser revelada, e com ela as ligações de sangue, traição e redenção se desenterrariam, deixando Marcos à beira de um abismo que mudaria tudo. O que mais estava enterrado nas sombras da Vila Sombria? O brilho intenso do caixão ficou ainda mais ofuscante. Ao ouvir a gargalhada familiar que ecoava, Marcos sentiu seu estômago revirar. A imagem de Beatriz, sua mãe, estava diante dele, mas a verdade ele estava prestes a desmoronar quando um grito atravessou o caos, cortando o ar pesado da Vila Sombria. Marcos! Não! Era Carla, sua irmã. Seu rosto estava pálido, quase como se todo o sangue tivesse escapado de seu corpo. Não acredite nela, não é quem você pensa que é. A agonia na voz dela fez com que uma onda de confusão substituísse o medo. O que Carla queria dizer? Os olhos de Beatriz brilharam numa mistura de raiva e dor. Você precisa entender, Marcos. Eu não sou quem você acha. Foi ela quem me traiu. As palavras destruíram a frágil realidade que ele tentava compreender. A multidão soltou um murmúrio de espanto. As pessoas olhavam entre mãe e filha, como se esperando um desfecho trágico para sua história familiar. O que você quer dizer? Marcos vacilou, seu olhar oscilando entre as duas mulheres, confuso, amedrontado. As revelações caíam sobre ele como gotas de chuva em um dia tempestuoso. Como você pode falar assim da sua própria filha? Porque eu sei, Beatriz avançou, e os ventos frios pareciam seguir suas palavras. Ela nunca fez o que deveria. Sempre esteve do lado oposto. O pânico se espalhou na multidão, as pessoas trocando olhares nervosos. Os rostos eram uma mistura de assombro e descrença. Carla levou as mãos ao rosto, incrédula. Mãe, basta! Você não sabe do que está falando. Sua voz tremia, mas havia um fervor ali, uma verdade que precisava ser revelada. Marcos sentiu a dor nos olhos da irmã. Ele queria protegê-la, mas a confusão o mantinha refém. Ela escondeu a verdade sobre sua origem, Marcos. Beatriz não parava, e cada palavra parecia um golpe. Você não é apenas um caminhoneiro comum. Você é parte dessa maldição, um filho que nasceu de uma traição. E agora você tem uma escolha a fazer. A raiva dela se misturou com um desespero profundo. Se você não fizer isso agora, ela vai destruir você e todos os outros. Um silêncio mortal se instalou. A tensão era palpável. Todos os olhares se fixaram em Marcos. Ele respirou fundo, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Traição, maldição, escolha. Os conceitos giravam como um furacão em sua cabeça. Marcos! Carla gritou, a voz quebrando. Você precisa acreditar em mim. Eu sempre estive ao seu lado. O desespero dela era um grito de socorro. Ele queria alcançar a irmã, mas as palavras de Beatriz, numa tempestade de emoções, formaram uma barreira intransponível entre eles. E então, algo completamente inesperado aconteceu. O caixão, que parecia estar cheio de poder, começou a vibrar de novo, e uma sombra emergiu de dentro. Não era a figura ameaçadora de Beatriz, mas a silhueta de um homem, uma figura alta e imponente, com um brilho que iluminava o rosto familiar. Era o pai de Marcos, uma presença que ele sempre pensou estar morta no passado. Macário! A voz do homem ecoou como um trovão. Seu filho não deve enfrentar isso sozinho. Com um gesto, ele se lançou para a frente.
A cidade, que mal havia respirado durante o confronto, agora se curvou sob a revelação desse espectro. Pai? Marcos mal pôde acreditar. A identidade de seu pai, uma figura do passado, agora pairava entre eles. Você está vivo? O choque resultou em lágrimas nos olhos de Marcos. Um misto de alegria e confusão o invadiu, e ele lutava para entender a nova configuração familiar diante dele. E em um segundo, tudo o que ele sabia sobre quem era, sobre sua família, começou a desmoronar. Sim, meu filho, mas você precisa saber a verdade. Tudo o que aconteceu foi parte de um plano maior, algo que não pudemos evitar. O caixão, a cidade, a maldição, tudo isso está entrelaçado na sua linhagem. As palavras de Macário balançavam a estrutura estabelecida de sua vida. Cada frase, uma nova camada a ser desnudada. Enquanto a verdade começava a se revelar, a multidão parecia presa em um estado de choque, suas reações rangeando entre pavor e deslumbramento. As implicações do que estava acontecendo o atingiram como um tsunami. O que ele realmente era? O que sua família escondeu? O que Macário significava para tudo isso? A tensão aumentava, o murmurinho da multidão reverberando. Era o fim ou apenas o começo de um novo horror? Marcos estava entre dois mundos, e as escolhas que apareciam à sua frente eram tão obscuras quanto as sombras que envolviam a Vila Sombria. E neste momento crucial, uma pergunta pairou no ar, cortando tudo como um fio afiado. Até onde ele iria para descobrir a verdade? O brilho intenso do caixão ficou ainda mais ofuscante. Ao ouvir a gargalhada familiar que ecoava, Marcos sentiu seu estômago revirar. A imagem de Beatriz, sua mãe, estava diante dele, mas a verdade sempre tivera um jeito de se esconder atrás das sombras. Ele estava prestes a desmoronar, quando um grito atravessou o caos, cortando o ar pesado da Vila Sombria. Marcos, não! Era Carla, sua irmã. Seu rosto estava pálido, quase como se todo o sangue tivesse escapado de seu corpo. Não acredite nela, não é quem você pensa que é. A agonia na voz dela fez com que uma onda de confusão substituísse o medo. O que Carla queria dizer? Os olhos de Beatriz brilharam numa mistura de raiva e dor. Você precisa entender, Marcos. Eu não sou quem você acha. Foi ela quem me traiu. As palavras destruíram a frágil realidade que ele tentava compreender. A multidão soltou um murmúrio de espanto. As pessoas olhavam entre mãe e filha, como se esperando um desfecho trágico para sua história familiar. O que você quer dizer? Marcos vacilou, seu olhar oscilando entre as duas mulheres, confuso, amedrontado. As revelações caíam sobre ele como gotas de chuva em um dia tempestuoso. Como você pode falar assim da sua própria filha? Porque eu sei. Beatriz avançou, e os ventos frios pareciam seguir suas palavras. Ela nunca fez o que deveria. Sempre esteve do lado oposto. O pânico se espalhou na multidão, as pessoas trocando olhares nervosos. Os rostos eram uma mistura de assombro e descrença. Carla levou as mãos ao rosto, incrédula. Mãe, basta! Você não sabe do que você está falando. Sua voz tremia, mas havia um fervor ali, uma verdade que precisava ser revelada. Marcos sentiu a dor nos olhos da irmã. Ele queria protegê-la, mas as palavras de Beatriz, numa tempestade de emoções, formaram uma barreira intransponível entre eles. E então, algo completamente inesperado aconteceu. O caixão, que parecia estar cheio de poder, começou a vibrar de novo, e uma sombra emergiu de dentro. Não era a figura ameaçadora de Beatriz, mas a silhueta de um homem, uma figura alta e imponente, com um brilho que iluminava o rosto familiar. Era o pai de Marcos, uma presença que ele sempre pensou estar morta no passado. Macário. A voz do homem ecoou como um trovão. Seu filho não deve enfrentar isso sozinho. Com um gesto, ele se lançou para a frente, e a cidade, que mal havia respirado durante o confronto, agora se curvou sob a revelação desse espectro. Pai? Marcos mal pôde acreditar.
A identidade de seu pai, uma figura do passado, agora pairava entre eles. Você está vivo? O choque resultou em lágrimas nos olhos de Marcos. Um misto de alegria e confusão o invadiu, e ele lutava para entender a nova configuração familiar diante dele. Sim, meu filho, mas você precisa saber a verdade. Tudo o que aconteceu foi parte de um plano maior, algo que não pudemos evitar. O caixão, a cidade, a maldição, tudo isso está entrelaçado na sua linhagem. As palavras de Macário balançavam a estrutura estabelecida de sua vida. Cada frase uma nova camada a ser desnudada. Enquanto a verdade começava a se revelar, a multidão parecia presa em um estado de choque, suas reações rangeando entre pavor e deslumbramento. As implicações do que estava acontecendo o atingiram como um tsunami. O que ele realmente era? O que sua família escondeu? O que Macário significava para tudo isso? Mas antes que ele pudesse processar, um tremor passou pela terra sob os pés de todos. E então, como um flash de luz, a cidade inteira ficou iluminada por uma onda de energia vibrante que emanava do caixão. A temperatura caiu instantaneamente, e uma força invisível começou a puxar tudo para o centro daquele brilho intenso. Marcos teve uma súbita epifania, entendendo que o caixão era mais que um símbolo de dor. Era a chave para algo muito mais profundo. Um grito ecoou quando a sombra. As almas dos injustamente mortos começaram a surgir, misturando-se nesta noite de revelações. O desespero tomou conta de Carla, enquanto ela tentava puxar Marcos para longe. Não, não, isso não está certo, deixe isso para lá. Ela estava aterrorizada, incapaz de compreender o que estava se desenrolando. Você não deve estar aqui. Mas o olhar de Marcos estava fixo naquelas almas, em seu pai, na verdade que estava finalmente se revelando. Um grito rompendo da multidão fez seu coração disparar. Ela está vindo, aguardando por ele. Uma mulher avançou do fundo, ardendo em chamas, uma figura encarnada do passado, uma traidora que uma vez levou a cidade à ruína. Marcos começou a ver tudo em câmera lenta. A voz de Beatriz, misturando-se com os gritos de Carla e a revelação de sua mãe, se estendia como uma lâmina, cortando sua realidade nova e frágil. Você trouxe tudo isso de volta, Marcos. Você tem que decidir entre nós. E então, em um momento de clara lucidez, ele entendeu. Todo esse tempo, as vozes de sua família falavam a verdade. A maldição não era apenas do povo de Vila Sombria, mas dele, do legado que estava prestes a herdar. Com a presença do pai e da mãe imortalizada ali, ele se viu preso entre escolhas impossíveis. O que ele deveria fazer agora? A multidão estava em um desespero frenético, gritando para que ele tomasse uma decisão. Mas antes que pudesse se mover, a mulher em chamas estendeu a mão e a cidade inteira pareceu gritar. A verdade se desdobrava e não havia como ignorar. E enquanto o caos aumentava ao seu redor, Marcos percebeu que, em última análise, ele não controlava nada. A verdadeira pergunta era: o que ser? O brilho intenso do caixão ficou ainda mais ofuscante. Ao ouvir a gargalhada familiar que ecoava, Marcos sentiu seu estômago revirar. A imagem de Beatriz, sua mãe, estava diante dele, mas a verdade sempre tivera um jeito de se esconder atrás das sombras. Ele estava prestes a desmoronar quando um grito atravessou o caos, cortando o ar pesado da Vila Sombria. Marcos, não! Era Carla, sua irmã. Seu rosto estava pálido, quase como se todo o sangue tivesse escapado de seu corpo. Não acredite nela. Não é quem você pensa que é. A agonia na voz dela fez com que uma onda de confusão substituísse o medo. O que Carla queria dizer? Os olhos de Beatriz brilharam numa mistura de raiva e dor. Você precisa entender, Marcos. Eu não sou quem você acha. Foi ela quem me traiu. As palavras destruíram a frágil realidade que ele tentava compreender. A multidão soltou um murmúrio de espanto. As pessoas olhavam entre mãe e filha como se esperando um desfecho trágico para sua história familiar. O que você quer dizer? Marcos vacilou, seu olhar oscilando entre as duas mulheres, confuso, amedrontado.
As revelações caíam sobre ele como gotas de chuva em um dia tempestuoso. Como você pode falar assim da sua própria filha? Porque eu sei. Beatriz avançou, e os ventos frios pareciam seguir suas palavras. Ela nunca fez o que deveria. Sempre esteve do lado oposto. O pânico se espalhou na multidão, as pessoas trocando olhares nervosos. Os rostos eram uma mistura de assombro e descrença. Carla levou as mãos ao rosto, incrédula. Mãe, basta, você não sabe do que está falando. Sua voz tremia, mas havia um fervor ali, uma verdade que precisava ser revelada. Marcos sentiu a dor nos olhos da irmã. Ele queria protegê-la, mas as palavras de Beatriz numa tempestade de emoções formaram uma barreira intransponível entre eles. E então, algo completamente inesperado aconteceu. O caixão, que parecia estar cheio de poder, começou a vibrar de novo. Uma sombra emergiu, não apenas formando-se, mas explodindo em uma onda de energia que fez até o chão tremer. Todos se afastaram, chocados. A luz que irradiava dele começou a se concentrar em uma figura terrorizante. Agora Evelyn, que fora uma amiga da família perdida nas histórias, mas agora revelava suas garras afiadas. Vocês acham que podem escapar do ciclo? A voz dela era como um eco do passado, tão clara que fez todos se contorcerem. Os segredos que vocês esconderam estão vindo à tona, e a dor só está começando. A multidão estava em um frenesi, gritos ecoando enquanto as sombras se espalhavam e tomavam forma. Não, Evelyn, isso não é o que você quer. Marcos gritou, um nó na garganta. As sombras pela cidade pareciam se mover, avançando até eles. Quando as figuras ocultas começaram a sussurrar histórias de traição e dor, uma gigantesca onda de energia disparou, como um relâmpago em um céu já escuro. E no meio desse caos, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma figura familiar apareceu, mas não era o pai de Marcos como todos esperavam. Era a avó dele, uma mulher que ele acreditava ter perdido no tempo. Marcos! A voz dela tomou conta do ar, e a intensidade da conexão era palpável. Eu vim para te proteger. Não deixe que as mentiras do passado o prendam aqui. Os olhos de Marcos se arregalaram. Você tá viva? Mas como? A confusão e a alegria se misturavam em seu peito enquanto ele a via avançar com passos firmes, como se tivesse voltado para desmascarar todo o sofrimento. Não temos tempo. Evelyn está aqui para acabar com tudo. A verdade está escondida sob o chão da Vila Sombria. O caixão é só o começo. E naquele instante, a multidão prendeu a respiração. A revelação de sua avó não apenas reafirmava a conexão de sua linhagem, mas agora transformava o papel que cada um dos personagens estava perdendo ou se escondendo. As verdades inexploradas estavam prestes a desvelar um pesadelo em que cada um seria forçado a enfrentar as consequências de seus atos. Enquanto a figura de Evelyn se aproximava, tudo parecia estar se desenrolando em câmera lenta. As sombras dançavam, e cada rosto na multidão revelava temor e expectativa. A atmosfera estava carregada com emoções intensas, gritos e murmúrios misturados, criando uma sinfonia de pavor. Despertem, a maldição depende de vocês, gritou a avó, com a urgência em sua voz alcançando cada canto da multidão. O que está escondido pode libertá-los. Ou destruirão tudo por causa de suas escolhas. E nesse momento, Marcos percebeu que a verdade não era apenas sobre. A reviravolta não apenas redefiniu os relacionamentos e revelações, mas também lançou uma luz inquietante sobre o que poderiam ter reconhecido anos atrás. O que mais eles ocultavam que poderia mudar tudo? O caos aumentava, e enquanto ele olhava para o rosto de Carla, a dúvida e o medo tomavam conta dele. Qual seria o preço a pagar pela verdade? O que mais estava enterrado, pronto para mudar o que eles pensavam saber? As sombras estavam se aproximando, e a decisão ainda pairava no ar. O brilho intenso do caixão ficou ainda mais ofuscante. Ao ouvir a gargalhada familiar que ecoava, Marcos sentiu seu estômago revirar. A imagem de Beatriz, sua mãe, estava diante dele,
Mas a verdade sempre tivera um jeito de se esconder atrás das sombras. Ele estava prestes a desmoronar quando um grito atravessou o caos. Marcos, não! Era Carla, sua irmã. Seu rosto estava pálido, quase como se todo o sangue tivesse escapado de seu corpo. Não acredite nela, não é quem você pensa que é. A agonia na voz dela fez com que uma onda de confusão substituísse o medo. Como assim? Ele questionou. Os olhos de Beatriz brilhavam numa mistura de raiva e dor. Você precisa entender, Marcos. Eu não sou quem você acha. Foi ela quem me traiu. O murmúrio surdo da multidão aumentava, e as expressões se revezavam entre a incredulidade e o pavor. Marcos sentiu um nó se formar na garganta. Diante dele, Beatriz avançou, o olhar fixo em Carla. Ela nunca foi a filha que eu esperava. Sempre esteve contra mim. Os murmúrios se intensificaram. As pessoas trocavam olhares nervosos, tentando entender o que estava acontecendo. Carla, com as mãos levantadas, implorava. Mãe, chega, você não sabe do que está falando. A voz dela tremia com um fervor que Marcos nunca tivera visto antes. O desespero estava estampado em seu rosto. Ele queria proteger Carla, mas a tempestade de emoções formava uma barreira entre eles. Então, algo chocante aconteceu. O caixão começou a vibrar novamente, e uma luz intensa pareceu engolir tudo ao seu redor. De repente, um grito ensurdecedor irrompeu do interior do caixão. Era como se a própria terra estivesse se queixando. Os presentes na multidão caíram em silêncio, os olhos arregalados, e em meio ao brilho descontrolado, uma figura levantou-se. Marcos não podia acreditar. Era Evelyn, sua antiga amiga de infância, que havia desaparecido anos atrás. Mas a expressão em seu rosto não era de alívio ou felicidade. Era uma máscara de ódio. Vocês pensam que podem escapar do que fizeram. A voz dela ecoou como um trovão. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Evelyn estava fazendo ali? Como ela fazia parte disso? Você não deveria ter voltado, gritou Beatriz, uma tensão subindo entre elas. O discurso da mãe a respeito da traição parecia ter se desdobrado em um confronto direto. Carla estava paralisada, o rosto pálido, enquanto as luzes dançavam ao redor da sala. A multidão começou a se agitar. O que você pretende, Evelyn? Marcos perguntou, o medo misturado com curiosidade. Por que você voltou agora? Ela sorriu de maneira sombria. Voltei para cobrar o preço do que foi tirado de mim. E não vai ser apenas a verdade que será revelada. E com isso, impulsivamente começou a levantar os braços, como se estivesse invocando algo. A energia ao redor deles começou a vibrar de forma insuportável, e as sombras das pessoas ao redor mergulharam em uma dança frenética. A atmosfera se tornava pesada, eletricamente carregada. Marcos olhou para Carla e viu o desespero em seus olhos. O medo popular crescia, e as pessoas começaram a olhar em volta, buscando um escape. Então, com um movimento rápido, Evelyn gritou: Agora o sangue cobrará o que vocês devem. Um grito agonizante ecoou pelo ar, e os rostos na multidão ficaram brancos de horror. E antes que pudesse compreender, uma onda de energia atravessou o espaço, como um trovão, e as sombras começaram a se materializar. Não eram apenas visões distorcidas, mas representações dos traumas e medos guardados na cidade. Os medos de Marco, de Carla e dos moradores, todos se expuseram. A ligação que tinha com sua mãe e sua irmã começava a desfazer-se rapidamente. Ele sentiu que não era mais apenas espectador. A revelação lhe atingiu. As sombras não eram almas perdidas. A sensação de desespero o envolveu, e cada respiração se tornava mais pesada. Marcos! Gritou Carla. O que está acontecendo? Precisamos sair daqui! Mas enquanto tentava acalmá-la, ele percebia que a verdadeira batalha começava a surgir, e cada escolha que fizesse poderia definir não só seu destino, mas o de todos à sua volta. E no meio do furor, a verdade se escancarava, como um portal entre o passado e o presente. Marcos agora estava num ponto sem retorno. As sombras exigiam um sacrifício,
E ele sabia que para descobrir as verdadeiras intenções de Evelyn, precisaria enfrentar o que mais temia. Não a traição da mãe, mas a traição dentro de si mesmo. O que ele faria agora? Como poderia lidar com a realidade de que as sombras poderiam muito bem ser seus próprios segredos e medos, prontos para devorá-lo? Enquanto a tempestade rugia ao seu redor, uma coisa era certa. A verdade, por mais aterradora que fosse, estava prestes a desvelar um novo horror que mudaria tudo. Marcus estava paralisado, a mente girando. As sombras dançavam frenéticas ao seu redor. Cada rosto na multidão exibia medo, pavor, e a verdade estava prestes a surgir, como um relâmpago cortando o céu. Ele olhou para Evelyn, que agora parecia ter se transformado em um monstro, e os ecos do passado começaram a vibrar dentro dele. "Você nunca deveria ter voltado", gritou Beatriz, a mãe, com uma determinação que fez o coração de Marcus acelerar. Mas o olhar de Evelyn estava fixo em Marcus, como se ele fosse a única peça que faltava. "Você precisa decidir, Marcus. Eles não merecem a verdade, mas você sim", disse Evelyn, a voz carregada de raiva e tristeza. "O passado não é completamente enterrado. Ele grita por vingança." No fundo de sua mente, Marcus percebeu que a batalha não era apenas sobre a revelação de uma traição, mas sobre a própria essência de sua família. Ele sentiu o peso da dor pesando em seus ombros, mas sua determinação começou a crescer. Ele não poderia deixar que as sombras do passado consumissem o que restava. "Não vou deixar que isso continue", gritou ele, rompendo o silêncio, uma emoção flamejante explodindo em seu peito. "Você não vai controlar nossas vidas mais." Cada palavra ecoou, reverberando até nas almas que observavam. E naquele instante, enquanto o horizonte se acendia com uma luz poderosa e intensa, algo mudou. Todos sentiram a atmosfera pulsar, e as sombras hesitaram. Com isso, as algemas do medo começaram a se desfazer. Marcus avançou rumo a Evelyn, sua raiva concentrada. "Baseado em que você quer reivindicar tudo isso? O sofrimento que você carrega não é o nosso. Eu não sou parte disso." Sua voz ecoou como um furacão. As almas ao redor começaram a murmurar, como uma sinfonia em uníssono. A cidade respirava aliviada, como se liberasse um peso que estava carregando por muito tempo. A realidade começou a se moldar, e Marcos sentiu que a conexão familiar poderia ser uma ponte para a redenção, não um fardo. "Eu não consigo mudar o que você decidiu, mas quero escolher diferente." "Eu quero quebrar esse ciclo", ele gritou. E naquele momento, um silêncio profundo tomou conta. Todo o pânico se transformou em esperança. Evelyn olhou para ele, o rosto um misto de incredulidade e angústia. "Como você acha que pode mudar o que já está feito?" As sombras que a envolviam tremiam, como se sua força estivesse sendo testada em frente à nova luz. Mas Marcus estava resoluto. "Porque eu acredito que cada um pode escolher o seu próprio caminho. Você só precisa decidir o que realmente quer." E enquanto a multidão observava, o brilho do caixão se intensificou, como um sol nascendo no horizonte. Foi como um rompimento. As sombras começaram a se dissipar, extintas pela luz que emanava do caixão. A ideia de que poderiam, de fato, libertar-se da dor medieval que assombrava todos naquela cidade serviu como um sinal vital. Com os olhos marejados, Carla o encontrou e segurou sua mão. "Vamos juntos, Marcus, para romper essa maldição." E naquele momento, os laços que os uniam, não importando o passado, tornaram-se a força mais poderosa de todas. E quando finalmente a cidade começou a se transformar, as almas liberadas ofereciam gratidão, enquanto a essência do passado finalmente encontrava a paz que tanto procurava. As sombras de Evelyn, agora atenuadas, formaram uma imagem de um passado perdido que finalmente podia ser deixado para trás. Sabendo que a batalha estava longe de ser vencida, mas com um leve sorriso no rosto, Marcus olhou para Carla,
E embora a dúvida ainda habitasse em seus corações, a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade surgia como um novo amanhecer. E enquanto a luz se espalhava pela vila sombria, uma última pergunta pairou no ar. Até onde iriam para proteger o que construíram? Antes de encerrarmos esta jornada emocionante, preciso pedir que você se inscreva imediatamente no canal. Não quero que você perca nenhum dos próximos mistérios que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais histórias como essa. Comente com suas reações.